Nisto, eu preciso de arranjar um livro que, tipo, eu vá pegar nele e vá querer ler, né? Eu quero ler. Estamos quase a acabar. Mas depois eu não tenho apontado em lado nenhum que já o li, então fico um bocadinho na dúvida. Eu a meter-me em ti de fantasia, sendo que eu nem sequer costumo ler fantasia. O que vocês acham do meu sofá, que na verdade é a cama debaixo do beliche que eu estou a ter que utilizar na minha barraca? Se querem entender esta frase, eventualmente eu vou-te fazer um vídeo, porque eu mudei de casa. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é a minha TBR. Porquê? Porque eu acabei de ler o All Over Mental Cages e eu gostei bué, tipo, eu gostei mais do que estava à espera, gostei mais do que estava à espera para a primeira publicação de uma autora. Então, antes desse livro eu li o Animal Farm e também gostei imenso e já estava à espera, já tinha lido antes em português, mas também foi interessante ler agora em inglês. Depois, nisto, tipo, 2 livros que eu gostei imenso, li de seguida. Sabem o que é que estava mesmo a faltar? Um livro que, tipo, não dá para pegar nele. Este caiu-me mesmo mal e eu acho que é pura e simplesmente porque, tipo, só não é aquilo que eu estou a procurar agora, mas ao mesmo tempo eu não sei se é algo que eu quero voltar a tentar ler, que é o Noite de Cavaleiros. Este livro foi o lançamento do mês de março e eu estava a apostar um pouco nele, sim, por motivos de... Achei que fosse um espaço confortável para eu experimentar ler sobre jogos narrativos, porque a rapariga joga jogos narrativos e depois o rapaz joga futebol americano e eu não tinha muito interesse, mas era tipo, ok, estamos aqui a experimentar algo diferente do que é tipo o meu coisa, né? Pois, não. Isto eu achei que fosse confortável porque é young adult, tipo, eles estão no último ano do secundário. No entanto, são irritantes, tipo, só que não são eles que são irritantes, é a própria narração que é irritante, tipo, infantil. Não sei, não gostei nada. Eu li 50 páginas e outro motivo pelo qual eu também estava, tipo, looking forward, tipo, deste livro é porque é da mesma autora de The Atlas Sex e The Atlas Sex é fantasia com um bocado de ficção científica e este é só romance. Então estava tipo, ok, vou experimentar uma autora também num género literário diferente. Girl, eu acho que se calhar dedica-te à ficção científica, mas ao mesmo tempo também não sou exatamente o público-alvo deste livro. Então, ainda não sei bem o que fazer com ele, não sei se o vou dar a alguém ou à biblioteca, mas de qualquer das formas gostava que ele cumprisse o seu propósito de divulgação, ou pelo menos de leitura de alguém que vá gostar. Nisto, eu preciso de arranjar um livro que, tipo, eu vá pegar nele e vá querer ler, né? Eu quero ler. E neste momento, no sítio onde eu estou a viver, eu não tenho internet. Então eu estou a depender dos meus dados móveis, o que significa, eu preciso de os poupar, o que significa menos scroll infinito. Por isso, eu não vos mostrei a minha estante e também não vos consigo mostrar, mas é a minha estante pequenina da TBR, mais alguns livros que não cabem na estante. Por isso, talvez a minha ideia vá ser ler os livros que não estão metidos na estante, mas depois também fico tipo, ok, e se eu lesse os livros tipo mais pequenos para dar espaço, tipo, para conseguir ler mais e dar espaço a outros? Não sei bem que estratégia que vai ser a melhor, mas definitivamente a melhor estratégia será ler um livro que me interesse. Por isso, vamos dar uma olhada pela minha TBR, vou-vos explicar porque é que não apetece lê-los agora ou porque é que não apetece lê-los e tentarmos decidir aqui o que é que eu de facto vou ler. Começando pelos calhamaços, temos Wicked, tem a vibe perfeita para duas alturas do ano. Halloween e primavera. Estamos em alguma destas alturas? Sim, estamos na primavera. Por isso, este é um bom candidato para ler agora. E porque também é um pouco um calhamaço, então tirava-me aqui algum peso. So, this would be interesting. Toda a gente sabe do que é o Wicked. Dizem que o livro é um pouco mais pesado do que
os filmes, pelo menos, eu nunca vi o musical e não me lembro se me indicaram que o musical também é um bocadinho mais leve do que o livro, mas isso também me despertou algum interesse porque quero entender, não é querer entender, é tipo eu saber que me vai bater mais sendo algo escrito, e isso dizem que é um pouco mais pesado, não sei se tem a ver com isso ou se terá a ver com realmente ter alguma descrição ou alguma ação mais pesada. Depois temos o Eu Estou Aqui. Este livro também é um forte candidato porque parece-me ser algo um pouco mais simples, um pouco relatable, porque temos aqui uma relação sáfica, mas um fugir de casa. Um livro assim mais pequeno, já está há muito tempo na minha estante por ler, então I'm thinking about it. Depois temos 2 calhamaços e é por isso que eles são também bons candidatos a esta leitura, começando pelo Manteiga. Só que entretanto disseram-me que era muito descritivo e eu tenho algum receio de livros muito descritivos, mas ele também foi uma cedência porque além do próprio design da capa, que para mim é super chamativo, pareceu-me mega interessante porque tem a ver com... pareceu-me muito ser tipo female rage, ou tipo, pelo menos essa revolta feminina, tipo, é sobre uma cozinheira que mata os homens através do seu guisado e uma jornalista que vai falar com ela à prisão. Então, yeah. E temos Eu Espero Que Esteja Tudo Bem, que se passa num escritório de uma... segue a Jolene, que do nada tem acesso aos e-mails de toda a gente, então é tipo tea de escritório. Sounds interesting. Ainda na pilha dos que não cabem na estante, temos o Late Bloomer, que eu acho que seria uma ótima leitura, em geral, para agora, e porque é sáfica, tipo, é romancinho e não sei quem é chill e adulto, então também é um bom candidato. Só não é o candidato ideal porque eu acabei de ler o All of Our Mental Cages e é em inglês, então se calhar agora apetecia-me ler algo em português para não estar a esvaziar só ao lado inglês da minha estante, sabem? Um livro que eu recebi no outro dia e que não é nada prioridade, mas eu vou falar na mesma dele aqui, que é Os Olhos de Mona. É sobre um avô e uma neta, e a neta vai perder a visão, então o avô todos os dias depois da escola leva a ver obras de arte. Este livro foi dado por uma amiga da minha mãe, ela simplesmente apareceu aqui e deu-me o livro porque já tinha lido, e é isso que a Domingas faz, ela lê e dá os livros que acabou de ler. Depois tenho a Biblioteca do Censor de Livros, é mais um livro de distopia, onde existe a censura da arte, e este livro segue precisamente a personagem que censura outros livros, mas acho que depois acaba por os guardar e assim, e não é uma prioridade porque não me apetece estar a ler um livro neste ar distópico porque acabei de ler também o Animal Farm. E depois tenho O Que Leem os Escritores, que é a minha próxima leitura de não-ficção. Neste momento eu estou a ler o Ato Criativo, vou deixar aqui a capa, e precisamos falar sobre esse livro, mas eu vou deixar esse assunto para outro dia, não sobre o livro assim, mas sobre o meu exemplar, que teve assim um pequeno probleminha. Non-Binary Lives vai ser a seguir àquele. Porquê? Porque eu também já deveria ter lido, é uma antologia com vários testemunhos de vidas diferentes, mas todas não binárias e todas com outros aspectos, tipo, não somos só não binários, também temos outras características, let's say. Confissões de uma Livreira, eu li este livro, eu li 44 páginas e é uma seca. No entanto, por ser tão curto, eu gostava de tentar chegar ao final, porque não é que ele seja uma seca, eu só sinto que não evolui e vai ser sempre vários encontros da livreira com vários homens, o que não é necessariamente aborrecido, mas é repetitivo. Lágrimas no Mercado é um livro que eu estou a guardar para uma altura em que eu tenha a disponibilidade mental para voltar a um livro um pouco mais pesado, porque este livro lida com o luto aqui da mãe da protagonista, que na verdade este é um livro de não-ficção, é sobre a própria autora, mas por isso é que eu também não vou ler agora, mas tenho muito interesse e também é um livro muito aclamado. O Apesar do Sangue, eu estou a guardar este livro para quando a Rita da Nova
for lançar o seu próximo livro, porque é assim que eu leio os livros da Rita Nova, eu leio o livro anterior a quando do lançamento do próximo. O Apesar do Sangue envolve, obviamente, laços familiares, tal como eu gosto, e o Descansos também. O Descansos tem a ver com, mais uma vez, uma filha que perdeu a mãe. E se calhar é por isso que eu ainda não lhe toquei. Mas falam muito bem dele. E eu gostei muito do conto, eu estou sempre a dizer isto, eu gostei muito do conto da Susana Amaro Velho no livro O Sono Delas, e por isso é que eu na altura pedi a cedência deste exemplar a quando do seu lançamento, também pela Leia. Estes livros vão ter que sair daqui porque senão vai tudo cair, mas pronto, vamos pelo menos mais isto. Watermoon, perdi totalmente o interesse neste, odeio-me. Eu recebi esta cedência também quanto ao seu lançamento. E o conceito é fixe, é um conceito mesmo tipo, isto vai ser para estúpido dizer, mas é mesmo conceito a estilo literatura asiática, sabem? Thing is, disseram que ele era aborrecido, entretanto. Mas eu tenho que o experimentar ler. Só que eu acho que quero lê-lo entre duas leituras que sejam um bocadinho mais rápidas, porque este há de ser um bocadinho mais lento. A Trilogia de Paris é um ótimo candidato para ler agora. Porquê? Porque são basicamente 3 histórias no mesmo livro e os capítulos são curtos. Eu deveria ler este a seguir. Algo que me envergonha bastante, que é a Lídia Jorge. Ainda não acabei de ler este livro. E eu devia. Depois temos Dulce Maria Cardoso, que na verdade eu tenho 2 dela aqui por ler. Tenho o Chão dos Pardais. Oh my god, está um bocado dobrado aqui. E o Eliette. E eu acho que só não estou com enorme disponibilidade psicológica para a leitura da Dulce Maria Cardoso, que eu quero aproveitar bastante bem. No entanto, um que eu acho que vai ser mais leve dentro destes 2 é o Chão dos Pardais. Acho que é uma história... Não é que a outra não seja, tipo, atual, mas acho que esta é uma coisa mais corriqueira, sabem? Isto vai cair... Tenho ainda o Everything I Know About Love, é outro que... Ok, regressamos. Everything I Know About Love é outro que eu quero ler, também chill, mas a seguir àqueles de ficção científica que eu já disse, porque os outros têm mais prioridade. Mais outro de ficção científica, e já agora vou-vos falar destes 2 de ficção científica, de não ficção, what the fuck, que é o Aurora, um livro que eu consideraria feminista. Oi, mas... O Rui acabou de entrar aqui em casa. Quero este para quando eu estiver a sentir female rage, sabem? E o Fome, que lida um pouco com a questão da nossa imagem do corpo, e por isso quero para uma altura que eu esteja um bocadinho mais confortável sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho que também me vai ajudar tipo, a dar um abanão quando eu não me sentir tão confortável. So, should be fine. Também próximo, antes do Aurora, provavelmente. Tenho a Obra Reunida, da Carla Madeira. Este eu quero ler, quero ler todo seguido e quero fazer reading vlog para vocês. Provavelmente quando eu me voltar a mudar lá para casa, porque não quero começar a ler e depois me meto as mudanças no meio. E último de não ficção, e que eu não hei de ler tão cedo, Como Ganhar Amigos e Influir sobre las Personas, por motivos óbvios. Tenho o Beautiful World, Where Are You, da Sally Rooney. Eu amei o Normal People na altura, senti muito a cena, sabem? Então ofereceram-me este, entretanto, e o I Love Mental Cages deu muito a vibe deste livro, sem eu ter lido, mas pronto, muita vibe de Normal People, mas versão amigos, e eu sinto que este é isso. É sempre a hora da nossa morte, amém. Hei de ler nas mesmas condições do que Dulce Maria Cardoso, porque eu sinto que a Mariana Salomão Carrara, ela dá a vibe da Dulce Maria Cardoso brasileira e mais jovem, acho eu, porque acho que ela é mais jovem. Todo este tempo também é um candidato para eu ler agora, porque já que estou numa de descartar livros que não me interessam, eu sinto que eu vou
começar a ler este e descobrir que afinal não tenho interesse não. E assim era menos um, na minha estante, sinceramente. No que toca a obras portuguesas, também tenho o Raul Brandão, o Humus, dele, que eu comecei a ler há vários anos e não consegui continuar porque não entendi nada de nada, porque é surrealista. Tenho contos populares portugueses, este, tipo, eu simplesmente quero ler. Tipo, eu acho que eu preciso de um fim de semanazinho, de folgas, e vou simplesmente sentar-me e ler e apreciar sem pressão nenhuma. Voltando aos ingleses, tenho o Oryx and Crake, da Margaret Atwood. Eu comecei a ler e eu senti que não estava a entender nada, mas eu também não consigo desfazer dele porque eu queria muito voltar a ler Margaret Atwood, agora num sentido mais de ficção científica. Estamos quase a acabar. Portanto, tenho poesias ainda aqui e uma cena curiosa é que eu tenho quase certeza absoluta que eu já li este de Semente em Sola de Verso, porque eu abro e eu reconheço aquilo que está escrito, mas depois eu não tenho apontado em lado nenhum que já o li, então fico um bocadinho na dúvida. Não me apetece ler poesia agora, simplesmente. E por isso, estes dois do Pedro Caldeira Santos e o Espelho Negro da Miriam Reis também não são assim propriamente a opção. Sou capaz de ler o da Miriam Reis porque é mesmo muito pequeno, então também era menos um que eu tinha aqui, porque eventualmente quando eu os ler vou levando para o sítio onde eu estou a guardar os meus livros durante esta fase de mudanças. Tenho As Intermitências da Morte, esta edição linda, linda, linda. Linda mesmo, malta. Pronto. Mas também não hei de ler exatamente agora. E eu acho que hei de ler no Kobo, porque a edição é linda, mas não é muito prática no que toca à paginação. Depois tenho Red Queen, que me foi oferecido por uma amiga na altura e que eu hei de ler porque vai ser o meu sentido de justiça em relação à Victoria Aveyard, tendo em conta que lhe roubaram coisas do livro para fazer o Powerless. Eu a meter-me em ti de fantasia, sendo que eu nem sequer costumo ler fantasia. Por último, tenho 2 livros espanhóis que eu comprei em Barcelona. Tenho o La Mala Costumbre e eu sinto que este vai ser tipo um favorito da vida. Porque é que não leio entretanto? Porque tenho medo de não entender espanhol. Então eu queria, tipo, se calhar ler este, só que este se calhar também não é uma boa opção de ler primeiro. Porquê? Porque ele é de ficção científica e tipo a história pareceu-me super interessante na altura e continua a parecer, mas tenho medo que também seja demasiado complicado para o espanhol que eu tenho hoje em dia. E foram estes os livros que eu tenho por ler. Eu acho que destes todos eu ainda vou ter que olhar para o que eu acabei de dizer neste vídeo e decidir qual é que é a melhor opção para também ajudar a escolar um bocadinho, porque eu preciso de um critério e se calhar vou por esse critério de desocupar espaço. Digam-me que livro destes é que vocês recomendavam, se já leram algum ou não, e não se esqueçam de deixar like, comentário e subscrever. Tchau!